Olá, esta imagem que você está vendo aí no seu vídeo é do CI Digital 4017 e é com ele que eu vou iniciar esta nova série de vídeos que vai se chamar Componentes. Eu pretendo exibir aqui nesta série a maioria dos componentes usados pelos técnicos e robistas. O que eu pretendo, o objetivo é fazer um resumo do datasheet desses componentes. Haja visto que os datasheets são muito complexos, a maioria em inglês, cheio de termos técnicos, não poderia ser diferente, e com trocentas páginas. Às vezes o robista só quer algumas informações práticas para montar aí o seu circuito de final de semana e não tem paciência e às vezes nem sequer entende aqueles termos técnicos do datasheet. Então aqui você vai encontrar tudo mastigado numa linguagem simplificada, uma linguagem não técnica, para que assim você consiga entender o componente que deseja, né? Consiga saber como ele funciona e o que você pode fazer ou não com ele. Então vamos começar a conhecer esse CI Digital. Eu escolhi ele por ser um dos mais versáteis e mais usado aí pelos técnicos e robistas, né? O CD4017 é um contador de década, ou seja, ele conta de 1 até 10, mas pode ser usado nas mais diversas funções, nos mais diversos circuitos. Basta você entrar aí na internet e digitar 4017, aí você vai ter uma infinidade de circuitos. O limite dele é apenas a criatividade do usuário. Bom, dito isso, vamos falar. Neste vídeo eu vou apenas comentar os pinos de saída e os pinos de controle, e no próximo vídeo eu vou mostrar exemplos práticos do que eu falei aqui. Então esse vídeo é mais um pouco teórico, mas mesmo assim é importante para o técnico e robista saber estas informações, pois, como eu falei, está toda mastigada, toda resumida para você pôr em prática. Então, antes de mais nada, eu vou passar umas dicas para aqueles que estão iniciando na eletrônica, para aqueles que estão trabalhando pela primeira vez com circuito integrado. Esse chanfro aqui, essa espécie de corte que você vê no CI, você encontra em todos os CIs e ele indica a posição correta de você colocá-lo na sua placa ou no seu soquete de CI. Esse pequeno círculo, né, que tem próximo do pino, primeiro pino, ele indica exatamente isso. Ele indica que este aqui é o primeiro pino, ou seja, o pino 1 do CI. Desde que você esteja vendo o CI dessa posição aqui, onde está a seta do mouse, tá? Imagine que você esteja aqui e você está olhando o CI assim. Então, do lado esquerdo, então, fica o primeiro pino do CI. E os demais seguem em sequência. Então, pino 1, pino 2, pino 3, 4, 5, até o último. Então, essas são as duas dicas que eu passo para os principiantes. E a terceira dica, são duas, mas vou acrescentar mais uma, é o seguinte: devido às dificuldades de arranjos dos circuitos internos do CI, nem sempre é possível conciliar o pino 1 com a saída 1 e o pino 2 com a saída 2. Isso acontece também na maioria dos CIs. Essa coincidência de pino 1 e saída 1 não acontece, tá? Então, veja o exemplo aqui.
Pino 1, a saída é 5. Pino 2, a saída é 1. Pino 3, a saída é 0. E assim por diante. Então, essa letra S e o número indica saída. A letra C, o R, também indica pinos de controle. Como que este CI trabalha? É o seguinte: quando você energiza, liga a sua fonte, ele fica energizado, a primeira saída, a saída 0, né, é o pino 3, tá? Saída 0 está no pino 3. Essa saída 0 aqui fica ativa assim que você energiza o circuito. E a partir daí, a partir do primeiro clock que este CI recebe, ele passa a ativar uma saída, no caso a saída 1, e desativa a saída anterior que estava ativada. No segundo clock, ele desativa a saída que estava ativa e ativa a segunda saída. É assim, essa sequência. Então, é uma saída por clock que fica ativada. Existe 6 aí que ativa uma saída por vez, mas todas ficam ativas no final. Este CI não, é apenas uma saída ativa por vez. Então, iniciando aqui na saída 0, que é o pino 3, ele começa até a 10ª saída, que é o pino 11. Quando ele chega aqui, ele reseta, ou seja, ele zera a contagem e volta novamente para o pino 3 e começa toda a sequência novamente. Ele fica em círculo aqui, né? Fazendo esse círculo até que sua alimentação seja desligada ou use um dos CIs de controle, por exemplo, o pino 13, que tem a função de desabilitar o clock. Ok? Então, estas são as saídas, os pinos de saída, e é assim que este CI trabalha. E agora vamos conhecer os pinos de controle. Novamente acrescentando aí uma informação para os iniciantes: todos os CIs têm seus pinos de saída e também possui alguns pinos de controle. Esses pinos de controle têm o objetivo de habilitar ou desabilitar determinadas funções no CI. Então vamos ver esses pinos agora. Vamos começar pelo pino 8, que é o pino onde você ligará o 0 volts da sua fonte. Pino 8, 0 volts da fonte. Pino 16, você liga a saída positiva da sua fonte. E a tensão que esse CI suporta, ele vai de 3 a 15 volts. Então há uma variação bastante ampla, né, de tensão que você pode usar nesse tipo de CI CMOS. Pino 15 é o pino de reset. Significa dizer o seguinte: quando esse CI está funcionando, se esse pino recebe um pulso positivo, ou seja, for ligado ao positivo da fonte, ele zera toda a contagem e volta aqui ao pino 3, que é a saída 0. Se essa tensão positiva continuar no 15, o CI fica bloqueado e fica apenas ativo a saída 0, sem nenhuma outra atividade, até que a tensão positiva seja retirada desse pino, ele continuará bloqueado. Então, para funcionar corretamente, esse pino deve estar ligado junto com o pino 8, no 0 volts da fonte. Pino de clock.
Clock são pulsos elétricos que o CI recebe em seu pino em determinado período de tempo. Um exemplo prático de circuito de clock seria usar o 555 na configuração estável. Então, toda vez que a saída do 55 ficar ativa, ele daria um clock aqui no pino 14. E esse clock que é o responsável pela ativação da saída. Então, todo CI contador e alguns outros precisam, todo CI digital contador, que tem a função de contar, eles precisam de um clock em um dos seus pinos para poder funcionar. Sem isso, o CI não funciona. Sem o clock, o CI não funciona. Pino 13. O pino 13 é o pino que habilita ou desabilita a entrada de clock. Se esse pino 13 estiver ligado no 0 volts, junto aqui com 8, a entrada de clock fica habilitada e o CI trabalha sem nenhum problema. Se o pino 13 estiver ligado no positivo da fonte, a entrada de clock fica desabilitada e mesmo que ele fique recebendo clocks aqui, a saída fica travada aqui no pino 3. Somente a saída 0 é que fica ativa, as demais ficam travadas. Então, para que este CI funcione adequadamente, é preciso que o pino 15, o pino 13 e o pino 8 estejam conectados ao 0 volts da fonte. Pino 12 chama Care Watt. Significa o seguinte: quando o CI chega na sua última saída, que é o pino 11, no final do tempo dado pelo clock, ele ativa esse pino 12 e ele pode funcionar como um divisor de frequência, ou seja, ele divide determinada frequência por 10, ou pode funcionar como pino de clock para um outro CI. Se você quer montar um sequencial de luzes aí com 20 saídas, você terá que usar dois CIs 4017. E você pode usar o pino 12 para interligar no pino 14 do segundo CI, e quando o primeiro CI chegar no último pino, né, a contagem chegar na última saída, esse pino 12 dará um clock no segundo CI, ativando sua primeira saída. Aí volta o círculo todo e novamente, quando chegar na última saída, o pino 12 será ativado e dará o segundo clock no segundo CI, ativando a segunda saída, e assim por diante. Você pode ligar em cascata quantos CIs você quiser. Este exemplo prático eu darei no próximo vídeo. Como eu falei, neste eu estou apresentando apenas os dados técnicos. Só para efeito didático, vou mostrar aqui um circuitinho. Este circuito está no meu vídeo, no meu canal e no meu blog. Observe-se, é o circuito mais simples que você pode montar com este CI 4017. Como eu falei, é só para exemplo didático. Observa aqui o pino 14, ele está recebendo um clock do LED pisca-pisca, LED pisca no caso, que é o nome correto, LED pisca. Esse LED pisca tem um circuito astável no seu interior que permite este tipo de recurso aqui, tá? Então, quando ele aciona o seu astável, ele dá um clock no pino 14 e a sequência, aí, como eu falei, começa a desligar uma saída e ligar a próxima, até chegar na última saída e retorna novamente e começa todo o círculo novamente. Aqui, observe os pinos. Deixa
Deixa eu ver se dá para ver aqui. Pino 8, pino 13 e pino 15, como eu falei, eles devem estar conectados no terra, ou melhor, no 0 volts da fonte. E aqui o pino 16 está no positivo. Tomando isso aqui como base, você já, com as informações já fornecidas por mim, vocês já podem aí iniciar as suas montagens, os seus testes, e até o segundo vídeo, onde eu vou apresentar algumas dicas, alguns macetes para que você possa usar nos pinos de controle e assim ter mais recursos, criar novos circuitos usando este 4017, o nosso versátil CI digital. Então não perca o próximo vídeo, onde tudo isso aqui que eu falei eu vou demonstrar na prática. Até o próximo vídeo e continue prestigiando esta série, pois, como eu falei, eu vou apresentar a maioria dos componentes usados por técnicos e robistas e fazer um resumo simplificado de suas funções, dos seus pinos e como montar como montá-lo em circuito, como usá-lo em seus circuitos. Até o próximo vídeo.